Era para ser uma celebração, não uma zona de guerra. Eu tinha acabado de colocar a última caixa de pizza de pepperoni sobre a mesa. O cheiro de queijo derretido e alho se misturando com o leve perfume de limpador de limão. Emily estava rindo na cozinha, o braço apoiado de forma casual no ombro da irmã, Melinda. As duas dividiam uma taça de vinho. Enzo atravessava a sala com suas meias do Homem-Aranha, segurando seu troféu de Lego como se fosse feito de diamantes. Lily estava montando sua exposição de robótica ao lado da TV, explicando orgulhosamente o projeto para os primos, como uma pequena professora. Ela havia ficado em segundo lugar na competição regional de robótica entre 30 escolas. Eu mal conseguia conter o orgulho que sentia. Aquele era o dia dela, o dia deles, o nosso dia. A casa vibrava com conversas, flashes de câmeras, brindes, gargalhadas ocasionais. Então, tudo parou. Todo aquele calor virou tensão. Melinda estava ao lado da tigela de ponche num instante, e no seguinte, caminhava em minha direção com os ombros rígidos e um olhar que eu só tinha visto uma vez. No chá de panela da Emily, quando alguém mencionou o ex dela. A voz de Melinda cortou o burburinho como uma lâmina. Você nem é um pai de verdade. Você só adotou eles. A sala congelou. Os copos pararam de tilintar. O burburinho virou silêncio. Antes que eu piscasse, a mão dela veio direto no meu rosto. Um tapa aberto e seco, com um estalo que não atingiu só a pele, mas tudo que nós havíamos construído. Minha cabeça se inclinou um pouco com o impacto, e por um breve momento, tudo que eu conseguia ouvir era o zumbido nos meus ouvidos. Mas isso não foi o pior. O verdadeiro dano veio com o silêncio que se seguiu. Lily ficou paralisada, no meio da explicação sobre o mecanismo de agarre da mão robótica que tinha construído. Os lábios entreabertos, os olhos castanhos arregalados, não era medo o que vi, era algo pior. Incredulidade. Enzo deixou o troféu cair. Ele bateu no chão de madeira com um som oco e plástico. A boca de Emily se abriu, mas nenhuma palavra saiu. A taça de vinho tremia entre os dedos dela. Susan, mãe de Emily, estava com as mãos a meio caminho de uma palma que nunca aconteceu, e então as abaixou devagar. Harold, o pai, olhava como se tivesse sido ele o alvo do tapa. O ar ficou pesado, carregado com o peso de algo irreversível. Toquei minha bochecha, não por dor, mas como um reconhecimento. Estava ardendo, sim. Mas não tanto quanto o olhar no rosto de Lily. Parecia que o mundo tinha rachado debaixo dos pés dela. Virei-me devagar para encarar Melinda. Não gritei, não avancei. Apenas sorri, um sorriso calmo e gelado. Já que você trouxe isso à tona... Minha voz era firme, contida. Mas por dentro, algo muito antigo tinha acabado de se romper. Ela piscou, pega de surpresa pela minha falta de reação. Melinda esperava uma cena, queria uma resposta explosiva que validasse o ataque dela. Mas eu não daria essa satisfação. Meu sorriso diminuiu, mas ficou mais profundo, como o de um homem que acabou de abrir a porta para uma sala cheia de verdades escondidas. As pessoas começaram a se remexer, desconfortáveis. Emily finalmente apoiou a taça sobre o balcão e deu um passo à frente, sussurrando meu nome como se não soubesse se devia me puxar de volta ou ficar do meu lado. Mas eu não olhei para ela, ainda não. Mantive os olhos travados em Melinda, e pude ver. Vi o momento exato em que a dúvida começou a surgir dentro dela. Ela havia chegado armada, pronta para atacar, mas agora percebia que talvez tivesse disparado o primeiro tiro numa guerra que não podia vencer. Olhei para as crianças. Enzo já havia pegado o troféu, mas agora o segurava como se fosse algo frágil, prestes a se quebrar de novo. Lily encontrou meu olhar, e naquele momento, eu me firmei. Eu não deixaria a lembrança dessa noite acabar em vergonha para ela. Eu não permitiria que ela carregasse a imagem de seu pai, sim, seu pai, tomando um tapa na frente da família e se encolhendo por causa disso. Não. Isso não terminaria com silêncio e olhares desconfortáveis. Se Melinda queria a verdade, eu daria a ela. E a todos que estavam ali. Virei-me para a televisão. Peguei o controle remoto. Que tal todos se sentarem? Falei em voz alta. O suficiente para ser ouvido por todos. Algumas pessoas trocaram olhares. Parece que tem uma conversa que evitamos por tempo demais. Minha voz ainda era calma, mas tinha um peso, uma gravidade que fez as pessoas obedecerem. Eu não precisava gritar. A verdade não precisa de megafone. A postura de Melinda enrijeceu.
Você não vai transformar isso num teatrinho de pena, ela começou. Mas eu a interrompi com um único olhar. Um olhar afiado. Sempre fui o quieto nos encontros de família. O cara que ajuda a recolher os pratos, que faz favores, que passa despercebido. O pai adotivo. O alvo conveniente. Mas não hoje. Lily se aproximou de mim. Hesitou por um segundo, então encaixou a pequena mão na minha. Minha garganta apertou. Enzo se posicionou do outro lado, e quando olhei para ele, recebi um leve aceno com a cabeça. Era tudo o que eu precisava. Emily finalmente encontrou a própria voz. Melinda, que diabos há de errado com você? Perguntou, os olhos marejados e trêmulos. Mas a irmã dela não respondeu. Já estava se refugiando naquela falsa confiança, naquela arrogância cruel que usava como armadura. Eu não me importava. Tinha passado tempo demais deixando ela escapar com suas alfinetadas disfarçadas de preocupação. Se ela queria me expor, deveria ter se lembrado. A luz expõe todo mundo, especialmente cobras. Meus olhos percorreram a sala, encarando cada rosto. Esta é a última vez que alguém questiona quem eu sou para essas crianças. Disse baixo, mas com um tom de aço. Querem falar sobre sangue? Então falemos sobre sacrifício. Sobre escolha. Sobre quem está presente. Porque ser pai não está no DNA, está nos detalhes. O silêncio que se seguiu não era mais desconfortável. Era de choque. De mudança. Vi o momento exato em que Susan baixou a cabeça. E Harold piscou mais devagar, como se tivessem sido acordados de um sono que não sabiam que estavam vivendo. E eu? Eu fiquei mais ereto do que em anos. Com a marca do tapa ainda quente no meu rosto, e meus filhos ao meu lado, como prova de que o amor verdadeiro, não precisa de cromossomos iguais. Só presença, só escolha, só coragem. E eu tinha os 3. Peguei o controle remoto e liguei a televisão. Na tela, apareceu o menu de vídeos do pendrive que eu havia conectado mais cedo naquele mesmo dia. Emily não sabia, ninguém sabia, mas eu já estava preparado para esse momento há muito tempo. Ao longo dos últimos 4 anos, gravei coisas. Não por raiva, mas por proteção. Comecei a registrar certos comentários, certas atitudes que pareciam pequenas para quem via de fora, mas que deixavam marcas profundas nas crianças, especialmente em Lily. Cliquei no primeiro vídeo. A imagem tremia um pouco no início. Mostrava Melinda do lado de fora da escola, falando com Lily. A voz dela era baixa, mas a câmera do celular captava tudo. Você sabe que ele não é seu pai de verdade, né? Ela dizia. Ele só está aqui porque sua mãe não tinha outra escolha. Quando ela se cansar, ele vai embora, como os outros. Ouvi os sussurros na sala. Lily apertou mais forte minha mão. Passei para o segundo vídeo. Era dentro da casa dos pais de Emily. Eu havia deixado meu celular gravando em cima da estante durante um jantar. Melinda fazia piadas sobre pais de aluguel, enquanto Susan dava risadinhas nervosas, e Harold apenas desviava o olhar. Era esse o ambiente em que meus filhos estavam crescendo. Um ambiente onde o amor era colocado em dúvida por não vir da biologia. Mas o amor que construímos, ele era de verdade. Eu tinha as provas. E agora elas estavam ali, na tela da sala de estar, escancaradas para todos verem. Melinda tentou interromper. Isso é ilegal. Você me gravou sem consentimento. Eu a encarei. Engraçado. Você nunca se preocupou com consentimento quando despejava sua crueldade em crianças. Ela empalideceu. Emily já estava em lágrimas. Susan cobria a boca com as mãos, chocada. E Harold apenas abaixou a cabeça. Pela primeira vez, ele parecia envergonhado de verdade. Continuei mostrando os vídeos. Áudios de chamadas em que Melinda falava que as crianças estavam distorcendo a dinâmica da família. Gravações de conversas com Emily, nas quais ela tentava defender a irmã dizendo: ela só tem um jeito difícil, mas no fundo tem um bom coração. Eu amava minha esposa. Mas até ela precisava ver. O último vídeo foi de Lily, em seu quarto, gravando um áudio no qual dizia: eu sei que meu pai me ama. Mesmo quando as pessoas tentam dizer que ele não é meu pai de verdade, ele prova todos os dias que é sim. Eu só queria que ele soubesse que eu escolho ele também. A voz dela falhou no fim da gravação. E o meu coração quase fez o mesmo. Quando a tela ficou preta, a sala estava em silêncio. Um silêncio diferente daquele que se formou após o tapa. Dessa vez, era um silêncio de verdade revelada. Me virei para todos e disse: eu não mostrei isso para expor ninguém. Eu mostrei porque essas crianças merecem saber que tem um pai que as protegeria até o último segundo. Mesmo que precise ser diante da família inteira.
Enzo, em silêncio, encostou a cabeça no meu braço. Lily, ainda segurando minha mão, disse: Eu nunca duvidei, pai. E pronto. Foi nesse instante que meu mundo inteiro se curou. Ali, entre o caos e a verdade. Depois daquele momento, era como se o ar tivesse mudado. A energia na sala não era mais de tensão. Era de impacto, de consciência. Pessoas que antes olhavam para mim como o marido da Emily, ou o padrasto bonzinho, agora me olhavam com outro tipo de respeito. Um respeito que não vinha de sobrenome ou de sangue, mas de algo mais forte, de verdade. Emily caminhou até mim, os olhos cheios d'água. Tocou meu rosto, exatamente no lugar onde o tapa havia acertado, e sussurrou: Eu sinto muito. Por tudo. Por não ter visto antes. Por ter deixado isso continuar tanto tempo. Eu balancei a cabeça. Você não tinha culpa, mas agora você sabe. E saber exige atitude. Susan, a mãe dela, tentou se justificar. Nós nunca quisemos causar mal. Era só... É que as coisas são diferentes quando... Não, interrompi. Minha voz foi baixa, mas firme. As coisas só são diferentes quando a gente permite que sejam. Vocês tinham escolha. E, em vez de acolher, vocês permitiram que a dúvida e o veneno da Melinda fossem tratados como normalidade. Harold, o pai, pigarreou, visivelmente desconfortável. Parecia prestes a dizer algo, mas voltou atrás. Apenas me olhou, e pela primeira vez em muitos anos, assentiu com a cabeça, em silêncio. Então, Melinda se virou para ir embora. Mas antes de sair, lançou um olhar cortante para Emily. Vai mesmo permitir isso? Um teatrinho? Um show de drama e chantagem emocional? Emily deu um passo à frente. Não. Eu não vou permitir isso, disse com firmeza. Mas não estou falando dele. Estou falando de você. Melinda arregalou os olhos. Durante anos eu deixei você falar o que queria, fingindo que era só o seu jeito. Eu passei a vida defendendo você, esperando que mudasse. Mas chega. Se tem alguém que precisa ir embora hoje, é você. Porque nesta casa, a gente ama de verdade. E isso começa com respeito. A irmã permaneceu em silêncio, mas o olhar furioso dela disse tudo. Sem dizer mais uma palavra, ela pegou a bolsa e saiu. A porta bateu atrás dela com um som seco e libertador. As crianças se entreolharam. Lily subiu no sofá e, sem medo, disse: Eu posso colocar o meu robô para funcionar agora? Risos tímidos começaram a surgir entre os convidados. Um clima novo se instalou. Leveza. Alívio. Pode sim, querida, disse Emily, limpando as lágrimas com as costas da mão. Enzo foi buscar o controle remoto do robô, e logo os primos estavam ao redor, aplaudindo quando o braço mecânico da Lily pegou uma tampinha de garrafa com precisão. A vida começava a seguir em frente, e pela primeira vez em muito tempo, sem máscaras, sem dúvidas, sem precisar provar mais nada. Apenas com amor. Mais tarde naquela noite, depois que os convidados foram embora, e as crianças estavam de pijama assistindo desenho, sentei-me no sofá com Emily. Ela trouxe 2 xícaras de chá, e se sentou ao meu lado, sem dizer nada por alguns minutos. Apenas encostou a cabeça no meu ombro. O silêncio entre nós não era pesado, era calmo. Era o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que passaram por uma tempestade juntas e sobreviveram. Você tinha aquilo tudo guardado há quanto tempo? Ela perguntou por fim. Respirei fundo antes de responder. 4 anos. Comecei quando percebi que as palavras da sua irmã estavam começando a ferir mais do que apenas a mim. Ela assentiu devagar. E por que nunca me mostrou? Olhei nos olhos dela. Porque eu achava que você precisava ver por si mesma. Porque eu não queria que isso fosse uma briga entre a gente. Eu queria que quando a verdade viesse à tona, fosse impossível ignorar. Ela segurou minha mão. E você estava certo. Eu me sinto tão envergonhada. Tantas vezes eu defendi a Melinda, achando que era só exagero seu, que era coisa da sua cabeça. Mas não era. E eu deixei passar. Eu deixei ela ferir os nossos filhos. Coloquei a mão no rosto dela com carinho. Você não deixou. Você só acreditou que ela podia ser melhor do que era. Isso é um erro que muita gente com bom coração comete. Mas agora você viu. E agora, a gente pode mudar. Ela sorriu. Um sorriso pequeno e triste, mas verdadeiro. Eu não sei como agradecer por tudo o que você fez por eles, por nós. Mesmo sendo atacado, mesmo sendo rejeitado às vezes, você ficou. Porque eles são meus filhos, Emily. Não importa o que digam. Não importa se meu sangue não corre nas veias deles. O amor que eu sinto é real.
Eu não escolhi ser pai uma vez. Eu escolho ser pai todos os dias. Ela inclinou-se para me beijar, e nesse beijo havia tudo: gratidão, arrependimento, alívio, amor. Naquela noite, deitamos com as crianças entre nós. Lily de um lado, Enzo do outro. Cada um com a cabeça apoiada no nosso peito. Eles dormiram rápido, exaustos depois de um dia que começou com pizza e terminou com revelações. E eu fiquei ali, com um braço em volta de cada um, sentindo seus corações batendo, leves e tranquilos. E pensei: que bom que o amor não precisa de certidão de nascimento. No dia seguinte, acordei com Lily me observando em silêncio. Bom dia, princesa, murmurei, ainda sonolento. Ela sorriu, mas não respondeu de imediato. Depois de um tempo, disse baixinho: eu gostei do jeito que você nos defendeu ontem. Minha garganta apertou. Eu sempre vou defender vocês. Ela assentiu com seriedade de gente grande, como se estivesse absorvendo aquela promessa no fundo do coração. Depois encostou a cabeça no meu peito e disse: eu também vou te defender, pai. Foi a primeira vez que ela me chamou assim desde que tudo aconteceu. Não padrasto. Não você. Simplesmente pai. No fim da manhã, Susan apareceu na porta. Estava sozinha, sem o marido, sem Melinda. Parecia encolhida, menor do que a mulher confiante e firme que eu conhecia. Posso entrar? Perguntou. Emily hesitou, mas assentiu. Susan olhou para mim como se estivesse prestes a encarar uma sentença. Eu não vim justificar nada. Só queria pedir desculpas. A você. As crianças. A minha filha. Sua voz tremeu. Eu deixei minha outra filha criar um ambiente tóxico dentro da nossa família e fingi que era só o jeito dela. Achei que ignorar fosse mais fácil do que confrontar. Mas não é. Nunca foi. Respirei fundo, ponderando se deveria dizer algo. Mas antes que eu falasse, Emily segurou a mão da mãe. Obrigada por dizer isso, mas agora a gente precisa de atitudes, mãe. Não só palavras. Susan assentiu. Eu sei. E eu quero fazer melhor. Não só por vocês, mas principalmente por essas duas crianças maravilhosas que vocês estão criando. Na semana seguinte, recebi uma carta de Harold, o pai de Emily. Ele não conseguiu pedir desculpas pessoalmente, mas escreveu que, ao rever os vídeos e lembrar de todas as vezes que ficou em silêncio, entendeu o mal que causou com sua omissão. Era tarde para mudar o passado, mas talvez ainda houvesse tempo para curar o presente. Melinda não apareceu mais. Nem tentou se justificar. E, sinceramente, acho que foi melhor assim. Às vezes, a ausência é a única forma de cura. A vida seguiu. Os almoços de domingo continuaram, mas com novas regras. Amor em primeiro lugar, respeito inegociável. Lily foi premiada com uma menção honrosa nacional pelo seu projeto de robótica. Enzo escreveu uma redação sobre o que é ser herói e me escolheu como tema. A professora ligou emocionada para contar. E eu? Eu continuei fazendo o que sempre fiz. Preparando o café da manhã, ensinando matemática, dirigindo para as aulas de natação, apagando medos durante a noite e celebrando cada conquista como se fosse minha. Porque no fundo, elas são. Ser pai não é biologia. É escolha. É ação. É presença. E se eu tivesse que escolher tudo de novo, escolheria exatamente assim. Mesmo sabendo que viriam tapas, acusações e silêncio. Porque no fim, o amor que recebemos de volta, puro, sincero e real, vale cada cicatriz.